Bolsonaro foi mais uma vez internado em São Paulo. As informações iniciais apontam para uma internação para a realização de exames de rotina. E é claro que é muita coincidência, porque toda vez que tem algum problema envolvendo Bolsonaro, ele acaba sendo internado. As pessoas dizem que ele faz isso para abafar as situações. Eu vejo que é diferente, ele tem um descontrole emocional, come demais, foge da dieta, o que não pode acontecer, e acaba tendo problemas intestinais. Porque a vida do Bolsonaro se transformou num inferno, é um tormento imenso. Ele vai ter que prestar 2 depoimentos no mesmo dia na Polícia Federal. E novas mensagens do Bolsonaro com empresários com a assinatura dele acabaram surgindo recentemente. Então, ele vai acabar perdendo o controle. O Carluxo já perdeu? Na sua opinião, você desconfia dessas internações do Bolsonaro? É muita coincidência? Ele faz isso para abafar o caso? Ou de fato é um descontrole emocional do Bolsonaro? Deixa o seu like porque eu sei que você curte ver o Bolsonaro afundando e se inscreva no canal. Essa informação da internação do Bolsonaro veio a público inicialmente pelo site Metrópolis. Logo depois, o Fábio Weingarten, que é advogado do Bolsonaro, confirmou a internação e disse que o Bolsonaro vai passar por exames de rotina por conta do episódio do Adélio Bispo. Nós sabemos que Bolsonaro tem problemas no trato intestinal e eventualmente passa por esses exames. Ele vai ficar um dia internado para que todos esses exames possam ser realizados. É uma situação assim que chama a atenção e levanta, obviamente, suspeitas. Porque é muita coincidência que toda vez que tem um problema envolvendo Bolsonaro, alguém da família ou o governo dele, ele acaba sendo internado. A última internação aconteceu em janeiro desse ano, dias depois da invasão dos bolsonaristas na Praça dos Três Poderes. O Bolsonaro ele estava nos Estados Unidos e precisou ser internado lá. As informações que nós temos é que quando houve a invasão da Praça dos Três Poderes, o Bolsonaro se descontrolou completamente e começou a comer bananas. Só que ele começou a comer banana, ele engoliu as bananas depois das 10 da noite e ele não pode fazer isso. É sério, como o Bolsonaro tem problemas intestinais, a dieta que ele precisa seguir é uma dieta muito regrada e muito rígida, mas ele foge da dieta, come camarão, come linguiça e aí ele acaba tendo problemas intestinais e precisa ser internado. Eu vejo que não é para abafar o caso, como muitas pessoas estão dizendo, mas na verdade é um descontrole emocional do Bolsonaro devido à alta tensão que ele passa nesse momento, desconta tudo na comida e acaba tendo esses problemas. Ou também pode ser problemas com medicamentos, efeitos colaterais do medicamento, porque alguns medicamentos para melhora do humor, melhora do astral, podem provocar constipação. E se o Bolsonaro fica alguns dias sem ir ao banheiro, pode ser obstrução intestinal. Existe essa desconfiança porque ele já teve no passado, então ele precisa ser internado. E o Bolsonaro visivelmente está muito abalado e a gente sabe que ele faz uso sim de medicamentos. O episódio da última semana em Goiânia foi muito emblemático. Você via o Bolsonaro interagindo com as pessoas, o Bolsonaro completamente aéreo, passado, como se ele não tivesse ali. E durante a interação que ele teve com as pessoas, quando ele abraçou a menina, ele começou a chorar. Ele está em ponto de ebulição, ele vai explodir. O Carluxo já explodiu. O Carluxo está tendo ataques de chilique, de pânico nas redes sociais, ataca o advogado do Mauro Cid, resgata o caso Marielle, acaba pedindo para não falarem que o pai dele vai ser preso. É um descontrole total, tanto do Bolsonaro quanto do Carlos. E o Bolsonaro é alguém que tem essas oscilações de humor. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro revelou para todo mundo que ele acorda de madrugada e vai chorar. Ele tem crises de pânico ou crises de choro na época que ele era presidente da República de madrugada. Então ele é alguém emocionalmente abalado. A pressão tá muito grande, porque a Polícia Federal falando de cerco, advogado de Mauro Cid, são depoimentos que ele tem que prestar. A vida dele simplesmente acabou. E ele vai ter que prestar um novo depoimento, foi intimado de novo para prestar o depoimento no caso das joias. No próximo dia 31 de agosto, Bolsonaro, Michele, Frederic Vassef, o pai do Mauro Cid e outras pessoas vão prestar depoimentos de modo simultâneos. E é interessante porque a Polícia Federal incluiu Michele nessa história também. Nós sabemos, pelas informações da Bela Megali, do O Globo, que a Polícia Federal já tem provas robustas para poder incriminar Bolsonaro e Michele por peculato. Eles vão prestar depoimentos no mesmo dia, em salas separadas, com uma estratégia para evitar que esses depoentes acabem organizando ou combinando depoimentos. A gente sabe, pelas informações do advogado do Mauro Cid, que nós teremos
versões diferentes para o mesmo caso. O Bolsonaro vai ter a versão dele, a Michelle possivelmente vai ter a versão dela, o Mauro Cid vai ter a dele também, e talvez seja por isso que Michelle substituiu o advogado, para ter o mesmo advogado do Bolsonaro, ficando mais fácil para que eles possam combinar as estratégias de defesa. Só que no mesmo dia que o Bolsonaro vai ter que prestar esse depoimento com a Michelle e com o Vassef, ele vai ter que prestar um outro depoimento sobre as mensagens que foram encontradas dele com o Meir Nigri, aquele empresário da Tecnisa. Eu vejo que a Polícia Federal falou o seguinte: olha, Bolsonaro, já que você está fazendo tanto depoimento, está prestando tanto depoimento, a gente vai combinar tudo no mesmo dia. Eu acho que eles poderiam dar um quartinho pro Bolsonaro para ele já ficar lá. Porque ele tá morando na sede da Polícia Federal. Toda vez ele vai lá, toda semana ele tem que ir lá prestar um depoimento. Esse caso do Meir Nigri é emblemático porque o Bolsonaro ordenou que ele disparasse notícias falsas nos grupos de empresários, que ele, Meir Nigri, faz parte. Notícias falsas contra TSE, Luiz Roberto Barroso, urnas, toda aquela história bem tradicional do bolsonarismo. E no mesmo dia ele vai ter que prestar esse depoimento. O lance é o seguinte: a Polícia Federal encontrou mensagens do Meir Nigri e também do Luciano Heng. E nós temos que lembrar que daquele inquérito para investigar os empresários golpistas, apenas 2 continuam sendo investigados: o Nigri e o Luciano Heng. A Polícia Federal encontrou mensagens com notícias falsas compartilhadas pelo Luciano Heng e pelo Meir Nigri, assinadas pelo Bolsonaro. Então lá tinha um textinho e embaixo o presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabe a origem dessas mensagens. Se elas vieram do Bolsonaro ou se o Nigri e o Luciano Heng falsificavam essas mensagens, essa assinatura, entre aspas, do Bolsonaro. Entretanto, o Bolsonaro compartilhou em alguns momentos as mesmas informações. O Aguirre Talento do UOL trouxe a informação que a Polícia Federal coloca o Bolsonaro como de fato o autor inicial das mensagens. Então ele tinha uma mensagem, tinha um conteúdo, passava para o Meir Nigri e o Nigri repartilhava isso com os seus empresários, com os seus colegas nos grupos das redes sociais. Então a Polícia Federal já tem a origem do Bolsonaro. Esse caso vai acabar se enquadrando no inquérito das milícias digitais. É outro problema para o Bolsonaro. E é claro que depoimento para lá, depoimento para cá, tensão, mensagem, provas, isso provoca tensões dentro do PL. Nós sabemos. Então o Bolsonaro ele tem problemas jurídicos e acaba tendo problemas políticos também. Porque o Valdemar Costa Neto está sendo pressionado dentro do PL para tomar alguma posição com relação ao Bolsonaro. Ele ainda insiste que Bolsonaro é um ativo importante para o partido em 2024. Mas é muito possível que o Bolsonaro esteja preso. E lideranças do PL são céticas com relação ao capital político que o Bolsonaro pode ainda ter. Então o que eles falam? Olha, em vez de gastar dinheiro com o Bolsonaro, gaste dinheiro conosco. Por isso que o Valdemar Costa Neto começa a mudar a estratégia dele com relação a Carla Zambelli. Ele começa a apostar no bolsonarismo, porque é um caminho sem volta. Ele já tem muito dinheiro investido no Bolsonaro. E ele vai ser investigado por conta do caso do Delgatti, ele e Valdemar Costa Neto. Porque houve a reunião dele com o Delgatti e com o Bolsonaro. Então assim, a vida do Bolsonaro, ele não tem paz. Ele não tem paz. Por isso que ele vai acabar se entupindo de comida, engolindo banana pra lá, engolindo banana pra cá, pra poder ter alívio. E nesses momentos que ele tem esse alívio na comida, ele acaba tendo constipação, talvez até por conta dos medicamentos, e precisa ir aos hospitais. Não para abafar o caso, mas como eu falei, por conta de descontroles emocionais, porque é visível que o Bolsonaro os tem.